Boa noite, tudo bem? Vamos lá? Dando início aos trabalhos desta terça-feira, começando aqui por agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que deixam mensagens, positivas, negativas também, apesar que tem sido poucas, mas deixo aqui a minha gratidão a todos vocês, ok? A vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita, o meu boa noite. Vocês que acompanham também no SoundCloud, baixam o áudio para ouvir aí no carro, em casa. Meu boa noite, boa tarde, bom dia. E para vocês que estão aqui presencialmente no YouTube, se estiverem no YouTube agora, dá uma chegada aqui no Hangout para acompanhar ao vivo. E para vocês que estão aqui presencialmente também, o meu boa noite, como sempre. Abri aqui o mapa, lembrando que esse mapa é gerado pelo Google, então eu andei tomando um feedback aí, do pessoal do Nordeste, que eu falei que estava meio sumido, então eles vieram no Facebook me dizer que não estão sumidos nada não, que estão sim, então meu abraço aí pro pessoal do Nordeste, hoje representados aqui também. Deixo então o meu boa noite aqui para Virgínia, de Porto Alegre, o Adilson, de Espírito Santo do Pinhal, aqui em São Paulo, a Socorro, de Paulista, em Pernambuco, Silvana, de Jundiaí, Janete, de Tijuca, Santa Catarina, a Áurea, de Paraipaba, no Ceará, Sebastião, de Cornélio Procópio, no Paraná, a Cristina, do Espírito Santo, a Lorene, de Belo Horizonte, o Allan Kardec, representando o Rio de Janeiro, a Marley, ou Marley, de Curitiba, e a Lilian, de Brasília, que também está sempre aqui, Norival e Maria Helena, de São Bernardo do Campo, aqui também na Grande São Paulo, e a todos vocês que estão aí, que não dizem de onde são, mas também o meu boa noite, tá? Estão todos representados aqui. E o meu também, sejam muito bem-vindos, André Luiz, de Campo Grande, e a Itamiran Rocha, que inclusive pediu permissão para entrar no nosso grupo. Não há necessidade de permissão, sejam ambos muito bem-vindos, Alguns que já acompanhavam pelo YouTube agora chegaram aqui no presencial ao vivo, sejam muito bem-vindos, tá? À medida do possível, eu vou responder algumas perguntas que se encaixem na temática. Então, se vocês tiverem algum questionamento relativo ao que está sendo abordado, fiquem à vontade para perguntar. Ok, esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Realização Rede Amigo Espírita. E o expositor, eu, Vitor Antenori Rossi. Também aqui um abraço para a Tânia, de São José do Rio Preto, e para a Idianês, de Criciúma. Sexta-feira eu estou aí em Criciúma, hein? Sexta-feira nós vamos começar os trabalhos aí no Sul. Hoje, capítulo 2, 2.2, Conflitos e Doenças, parte 2. Vamos seguindo, então. Continuando direto do livro, onde paramos na semana passada. O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da plenificação da humanidade. Aqui foi onde nós encerramos na semana passada, para vocês que se lembram, do que se trataria o ser consciente, alcançar essa consciência, que implicaria a parte operacional, que eu deveria executar as coisas, e a meta deveria ser a própria plenitude através da planificação da humanidade. Então, entrando na parte inédita, Não conscientes das respostas da vida, obedecendo aos automatismos, muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres, tornando-se instrumento de sofrimento para si mesmas, como para os outros, que lhes experimentam a presença ou delas dependem. Não conscientes das respostas da vida, obedecendo aos automatismos, muitas criaturas permanecem adormecidas
em relação aos seus deveres, não conscientes das respostas da vida. Então, por quê? Porque quando ela se refere a esse automatismo, nós temos que ir para uma linha de estudo da psicologia que chama behaviorismo, que é a linha daqueles que estudam a área comportamental. Como nós respondemos. Alguns, inclusive, não acreditam na existência de inconsciente, não acreditam em vidas passadas, nada disso. O que importa para eles é entender o comportamento. Dentro dessa linha, alguns deles acreditam, que à medida que nós vamos repetindo um comportamento, isso cria uma espécie de trilha no nosso cérebro, né? Um rastro. E toda vez que eu receber um estímulo daquela ordem, eu vou responder de igual forma. Como eu não tenho experiência prévia desde que eu nasço, partindo dessa lógica, eu vou ter que enfiar o dedo na tomada a primeira vez para saber que ali dá choque, eu vou ter que quebrar o primeiro vaso para ver minha mãe ficar nervosa para aprender que eu não devo quebrar vasos, e aí eu vou aprendendo a responder ao meio. Só que, naturalmente, não são só essas questões que estão envolvidas, existem as questões psicológicas também. O meio, às vezes, me gera medo, o meio, às vezes, me gera angústia, e eu não sei como responder a essa questão. Então, o indivíduo sente angústia, não sabe como responder a essa angústia, vai tentando várias formas. Ele fica agressivo, não funciona, ele se isola, não funciona, aí de repente ele fuma cigarro, melhora. Bom, aí o adolescente descobriu que o cigarro ajuda com o sentimento de angústia. Quando a angústia vier novamente, a vontade de fumar já vai começar a vir junta. E depois de um tempo, é automático. Antes mesmo de sentir angústia, o indivíduo já está tirando a carteira de cigarro do bolso e acendendo um. E depois de um tempo ele começa a ter uma angústia pela falta do cigarro. Então, é natural que nós passemos a responder automaticamente depois que a nossa mente encontra um caminho considerado perfeito ou ao menos suficiente para resolver o problema. Então, o indivíduo, por exemplo, que comete o adultério, fica desesperado, se arrepende, pede perdão para a esposa, aí a esposa descobriu porque estava mexendo no celular dele. Bom, passou toda aquela situação, ele aprende que, bom, quer dizer, se eu trair minha esposa, ela perdoa e ela me pegou pelo celular, né? Então eu vou parar de trocar informações no celular, mas eu vou continuar traindo porque eu sei que ela perdoa. E aí nós temos esses casais aí que passam por inúmeros adultérios, que passam por inúmeros um monte de coisas e a pessoa não consegue se desligar. Nós então ensinamos também o outro até onde ele pode nos ferir e podemos também auxiliar na criação desse rastro. Então, a pessoa aprende que aquilo pode fazer, é filho que usa droga e não está nem aí para a mãe, pede dinheiro, usa o dinheiro em droga, a mãe chora, ele pede desculpa, depois ele pede o dinheiro de novo e fica nesse ciclo que parece infinito. Mas não é infinito, ele é automático. Por quê? Não há consciência aqui, das respostas da vida. Quando a vida te dá uma informação, depois que você automatizou, você não consegue mais raciocinar sobre aquilo. Então, se você resolve essa angústia comendo doce, você vai ficar obeso. Só que a angústia, por ter sintomas parecidos, ela nos parece sempre a mesma coisa. Mas nenhuma ansiedade é igual a outra, nenhuma tristeza é igual a outra. Essa parte do texto nos conclama a refletir no seguinte ponto: cada sensação e cada sentimento que a vida me trouxer deve ser avaliado unicamente. Que tristeza é essa? Eu não posso tentar resolver essa tristeza da mesma forma que eu resolvi a anterior, porque isso pode não funcionar e eu vou ficando robotizado. E quando isso acontece, eu me torno esse sabichão. Eu sei tudo, eu consigo falar sobre qualquer assunto, as pessoas deveriam pedir minha ajuda, eu sei o que é melhor para o meu filho, mesmo que eu não consiga estruturar a minha própria vida. Está lá uma mulher nos seus 45 anos, com o sentimento de ter fracassado na vida, não foi bem sucedida na vida amorosa, não foi bem sucedida na profissional, e fica dizendo para o filho que ele tem que fazer o que ela manda porque ela sabe o que é melhor para ele. Na verdade, ela não sabe nem o que é melhor para ela. A única coisa que ela pode ajudar é conduzir o filho a chegar onde ela já está, ou todas as respostas que ela deu, ela influenciá-lo a dar uma resposta contrária. Bom, se eu fiz desse jeito e fiquei
pobre e sozinha, que eram coisas importantes para mim estar com alguém rica, então se meu filho fizer diferente, ele vai conseguir um caminho oposto. E na verdade a vida não é matemática assim, né? Cada ser humano tem que se desenvolver por conta própria. Nós podemos apenas instruir, mas nunca acreditar que nossa resposta é a mais perfeita. É a perfeita. Estes indivíduos, então, tornam-se instrumentos de sofrimento para si mesmos e para os outros, que eles experimentam a presença ou deles dependem. Você pode ter aí um chefe, né? Chefe, que o líder não faz isso. Você pode ter um chefe que está há 20 anos fazendo as coisas do mesmo jeito e você tenta fazer alguma coisa diferente, ele te sabota, ou ele furta a sua ideia e fala que foi dele. Então, é difícil lidar com essas pessoas, porque elas não estão abertas, né? Elas não raciocinam um mesmo estímulo de forma diferente. Antigamente isso aí se resolvia fazendo isso. Aí vai e faz desse jeito, né? Então tem pessoas até hoje aí que não tomam leite com manga porque acham que vão morrer. E é engraçado que quando uma pessoa... Não é engraçado no sentido divertido, mas no irônico. Você nunca ouve falar que uma pessoa tentou suicídio tomando leite com manga, né? Eu trabalhei num hospital, vi por várias vezes chegarem pessoas em tentativa de suicídio, mas nunca foi leite com manga. Então, quer dizer, como é que nós vamos respondendo automaticamente? Isso gera, inclusive, essas superstições, né? Não passa embaixo de escada, gato preto sendo assassinado só porque nasceu na cor preta, e por aí vai, né? Continuando. Nota do expositor. Livro dos Espíritos, capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. Pergunta 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Resposta: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Eu linkei aqui, ó, porque aqui no slide anterior eu tinha grifado os deveres, né? Ó, permanecem adormecidas em relação aos seus deveres. Quais seriam esses deveres, então? Para começar, vamos confirmar que existem pessoas adormecidas quanto aos seus deveres no kardecismo. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Por aí é o começo. Então, realmente existem pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui. Estão aqui acumulando, estão aqui contraindo, estão aqui cobrando, mas assim, fazendo, executando, não sabem muito bem. E essas pessoas não são aquelas pessoas que estão longe da doutrina. Pode ser eu. Pode ser que isso aqui que eu esteja fazendo seja completamente diferente do que era para eu fazer. Pode ser que o que você esteja fazendo seja diferente. Às vezes você está aí ganhando rios de dinheiro, arrumando o computador, mas toca o seu coração que você queria ajudar as pessoas diretamente numa profissão da área de humanas, por exemplo. Mas você não consegue, porque fica, não, mas eu tenho que ajudar, eu preciso do dinheiro, e vai se escravizando pelo dinheiro, ou deixa de fazer algum curso, ou deixa de fazer algo que gosta, porque o filho precisa estudar, e vai se anulando, e sempre projetando responsabilidade, e quando percebe, chega aí na idade que você está hoje, e pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se eu fosse levado hoje para prestar contas espirituais, olha, vamos pegar algum nome que está aqui no chat, a Simone, ou o Simplício. Simplício, o que o senhor fez espiritualmente falando para a sua evolução e para auxiliar na evolução do planeta? Simone, o que você fez que melhorou a sua condição como espírito ou proveu melhora na vida de outro ser? E aí nós vamos questionando, não, eu deixei uma casa para o meu filho, não, mas eu estudei o meu filho. E a parte moral? Não deu para fazer isso porque eu estava muito ocupada ganhando dinheiro para que o meu filho pudesse estudar. E aí nós vamos entrando sempre nesse processo, né? Qual é o limite? Como é que eu vivo sem dinheiro e como é que eu ganho dinheiro sem deixar de viver? O que é mais importante? E esse pensamento pode levar o indivíduo a uma neurose muito grande, em alguns casos até uma desconexão com a realidade pela loucura, né? Então eu vou largar tudo e vou para o meio do mato, e eu vou sair andando para a rua aí, pregando mensagem. Não que isso esteja certo ou errado, né? Mas aqui, deixa eu ver. Pergunta de Noêmia.
O autoconhecimento nos ajuda a descobrir nossa missão? Com clareza, eu não posso afirmar que o autodescobrimento vai dizer, Vitor, sua missão é essa. Só que o autodescobrimento nos ajuda a perceber quais são as nossas potências e quais são as nossas impotências. Quais são os nossos vícios e as nossas virtudes. Então, se eu descubro pelo autoconhecimento que eu tenho a habilidade da oratória e eu tenho uma inteligência acima da média, é natural que eu tenha que arrumar meios onde isso seja valoroso. Tá? Não adianta eu ir para um trabalho que seja operacional. Eu não vou conseguir produzir muita coisa ali. Eu vou estar enterrando o meu talento. E esse é o ponto, né, daquela passagem bíblica de enterrar os talentos. O talento é para ser multiplicado. E eu só vou conseguir multiplicar algo quando eu conheço quanto eu tenho disso. Agora, eu penso, eu não dou conta, eu não sei falar em público, então eu não consigo lidar com crianças e eu vou me fechando, né? Eu vejo muitos psicólogos que têm resistência com faixas etárias. Não, eu não trabalho com idoso, eu só trabalho com criança. Por quê? Alguns que tinham resistência com crianças, de repente a criança vem correndo na direção dele, agarra no joelho dele assim, ó, ô tio, e aí o coração derrete, né? Tá trabalhando com criança até hoje. Tem aqui também, ó, a Tânia. Vitor, mas isso não é um comodismo ou medo de tentar o novo? Tânia, o medo... Esse comodismo se refere justamente a esse rastro, né? Eu descobri um caminho que é o mais fácil, eu vou ficar repetindo ele. Eu vou comer sempre o mesmo sabor de pizza, eu vou para o meu emprego sempre pelo mesmo caminho, eu vou acordar sempre no mesmo horário. Então, naturalmente, eu vou responder a agressividade da mesma forma, eu vou responder e eu vou sempre respondendo igual. Isso é uma forma de comodismo. O automatismo é um comodismo, porque não há necessidade de reflexão. E se eu não reflito, eu atrofio o meu mecanismo de reflexão. Então é difícil para eu pensar em coisas diferentes, né? É um indivíduo que sai de casa, ele vê a juventude com cabelo roxo, menina com menina, nossa, me tira desse mundo aqui porque o mundo está perdido. Ele não consegue nem captar essa mensagem, né? Porque ele ficou automático, não percebeu que isso aconteceu aos poucos, não foi da noite para o dia. Voltando ao texto, uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, a afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, que seria o encontro com o Deus interno. Uma das finalidades primaciais da encarnação, nós já observamos que alguns espíritos não sabem quais são os seus deveres aqui como encarnados, e desencarnados também, né? Então, por onde nós poderíamos começar procurando? Eles dão uma dica. Uma das finalidades, portanto, não é a única, primaciais da reencarnação, se ela é finalidade, significa que esse é um dos motivos, esse é o final. Quando você chegar ao fim da sua reencarnação, isso é uma das coisas que você tem que ter adquirido. Amor, que implica afetividade plena, tá? E a afetividade plena não é achar que essa pessoa com quem você está casado é sua alma gêmea. Isso talvez seja um primeiro passo. A afetividade plena diz respeito a tudo e a todos, né? Quanto mais você alcançar de um amor que vá para o próximo, além deste que você denomina marido, esposa e filhos, mais você vai ter se desenvolvido nesse sentido e está caminhando no sentido desta finalidade. A Silvana pergunta se dá tempo de começar de novo. E eu volto a dizer aqui, Silvana, o tempo é relativo, o tempo é uma criação humana. Então, assim, você tem todo o tempo do mundo, porque não vai acabar, né? E nós vemos aí idosos de 82 anos formando em direito, né? E adolescente de 20 que só matam aula para tomar cerveja e jogar truco. Fica de cada um, né? O quanto eu dou conta de fazer pela minha melhora. Então eu devo buscar adquirir o amor, uma consciência plena da afetividade e o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, que é o encontro com o Deus interno. São coisas distintas? Não, porque Deus é amor. Se a definição de Deus é amor, encontrar Deus implica ter aprendido a amar, porque eu encontrei em mim. Tá? Se é um Deus interno, está em mim. Então se trata primeiro de amor próprio. Eu posso dar o que eu tenho, eu tendo amor próprio, eu posso te dar amor. Né?
Agora, se o que eu tenho são posses, aí fica difícil. É um indivíduo que associa, por exemplo, o estágio em que ele está com a profissão que ele é, né? Mas eu sou médico, mas eu sou engenheiro, mas eu sou advogado, mas eu sou professor da USP, né? Certa vez eu trabalhando numa clínica de dependentes químicos, eu realizava o contato com os familiares dos recém-chegados. E eu tive que fazer a ligação para um pai para comunicá-lo de que haveria uma reunião para esclarecer como funcionaria o tratamento e tudo mais. E no tom de arrogância dele desde o início, né? Quem é você mesmo, filho? Dizendo assim para mim. Quem é você mesmo, filho? Eu sou psicólogo aqui da clínica tal e estou ligando para ter uma conversa com o senhor a respeito do tratamento do seu filho, do uso de drogas. E ele disse, mas você é psiquiatra? Falei, não, eu sou psicólogo. Ué, e eu vou falar o que com um psicólogo? Agenda uma consulta com o psiquiatra aí, porque eu não sou qualquer coisa não, meu filho. Eu sou um uspiano, eu sou respeitado e eu não vou sair da minha casa e me deslocar para conversar com uma profissão secundária como a sua. Ok, então agendamos a consulta dele com o psiquiatra e satisfez a necessidade dele. Mas como esses, quantos existem por aí, né? Quantas pessoas que ficam presas a isso aí? O uspiano, o que é isso, né? Uma pessoa que estudou na USP, e isso define o quê? Relativamente falando, qual é o valor dessa pessoa na Etiópia, por exemplo, como uspiano? Então, como eu fico preso a isso, né? Como eu não consigo, estando numa classe superior, ter amizade com as classes que eu considero inferior? Você vai numa empresa grande, os que trabalham de jaleco almoçam numa mesa, os que trabalham com aquela roupa azul da limpeza almoçam em outra, e parece que eles não podem se relacionar. Qualquer interferência naquele sentido vai causar um caos. E não é que os de roupa azul que trabalham na limpeza queiram sentar com os de jaleco. Os de jaleco, às vezes, a hora que sentam lá, também são rejeitados, tá? Então, não é porque o de cima está se colocando melhor do que o que considera embaixo. Muitas vezes isso se inverte também, tá? Tem pessoas que rejeitam. E essa rejeição, essa dificuldade de se conectar com a realidade, só demonstra o quão longe eu estou de encontrar com o Deus interno. Porque a minha profissão ainda é externa. Eu estou psicólogo, isso não me define nada. Um AVC que tira de mim a habilidade de conversar vai me tornar só um corpo físico inábil em conversar. E se eu não conseguir escrever também depois disso, aí a minha psicologia não vai servir para nada, né? O que eu construí disso? O cara doutor que ninguém podia chegar perto? Não, né? Nós temos que começar a rever isso aí, né? Principalmente professores que vão se desmotivando pelo baixo salário, pelas péssimas condições e acabam negligenciando aquele um aluno que está ali para aprender, que poderia realmente mudar alguma coisa na sociedade. Mas você às vezes nem o enxerga, porque é tanto barulho, é tanto caos, que você acaba se deixando levar. Não se deixe. Pode ter um aluno ali que não vai esquecer nunca das coisas que você trouxe para ele. Nota do expositor, ainda Livro dos Espíritos, capítulo 10. Das ocupações e missões dos espíritos. Pergunta seguinte, 574. Qual pode ser, na Terra, a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Resposta. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhe causa. Então, aqui uma partilha, né, da Áurea Ribeiro. Eu estou recomeçando com 55 anos em uma nova profissão. Estou muito feliz. A nossa missão está aquilo no que amamos fazer. Muito obrigado, Áurea. Né? Isso só refere que 55 anos para algumas pessoas, eles consideram que não tem condições de fazer mais nada, e ela está começando, né? Então, não vamos desistir de nós mesmos assim, né?
Não vamos esquecer da imortalidade. Pessoas, então, aqui no livro dos Espíritos, que só para si mesmas vivem, que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. E aí é o que eu te pergunto, e eu me pergunto, e você, está sendo útil para alguém ou para algo? Útil, tá? Uma pessoa que pode usar o que você traz para alcançar algo melhor. Ser útil não é dar o peixe, ser útil é ensinar a pescar. Tá? É ensinar quais são as melhores iscas, qual a melhor vara, qual o melhor local e deixar que a pessoa se vire. E se ela descobrir um local melhor do que o seu, não ficar falando que aquilo foi sorte. Né? Mas se abrir também para que você, às vezes, aos 60 anos, descubra que estava fazendo errado, ou que estava fazendo abaixo do melhor que poderia ser feito. E o seu sobrinho, o seu bisneto de 5 anos de idade vai acabar descobrindo coisas que você não sabia. Tem a abertura para dar o crédito, né? Porque tem muita gente que fica nessa coisa de, mas isso aí foi sorte. Não, vamos nos abrir, sempre, sempre, sempre. Principalmente naquilo que conhecemos, né? Como eles começaram a experimentar isso aqui? Espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes, muitas vezes, já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. É um sentimento, isso já nos dá um indício de que entre as doenças possíveis dessa inutilidade virá a melancolia, o tédio, a tristeza, a depressão, as ideações suicidas. Por quê? Não serve para fazer nada. Olha quantas pessoas milionárias não cometem suicídio. Olha quantas pessoas milionárias com talentos absurdos, principalmente na área musical. A Amy Winehouse, por exemplo, desencarnar por crack. Crack. É muito pesado para o talento vocal que ela tinha. Ela tinha uma voz maravilhosa, né? Mas sucumbiu, tinha dinheiro, onde ela chegava as pessoas reconheciam ela, ela poderia ficar afetivamente com quem ela quisesse, sexualmente com quem ela quisesse. O que faltava para essa mulher? Materialmente nada, mas faltava alguma coisa, senão ela não teria ido se automedicar com crack. E na automedicação ela teve a sua overdose. Então, de alguma forma, nós não estamos livres de cair nesse conceito, né? de cair a nós mesmos, de nos adoecer, porque não fazemos algo de útil com a nossa vida, caímos no tédio, né? O que adianta? Tá lá na cobertura do último prédio, do prédio mais caro, lá da Vila Olímpia, mas não tem um amigo sincero para comer uma pizza com você à noite, porque você não construiu pontes, né? Só muros. Voltando ao texto. Vitimado pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldades em espalhar a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. Aí vai ficando mais difícil ainda, né? Vitimado pelos atavismos. Atavismos nós já vimos no estudo anterior, lá alguns estudos atrás, que se refere a essa repetição hereditária, né? Que nós vamos repetindo comportamentos, nós vamos repetindo questões relacionadas aos nossos ancestrais. Atavismos do desamor. Então, desde antes, como não houve o amor, eu não tive, vamos supor, eu não tive amor dos meus pais, aí eu não passo amor para os meus filhos, o meu neto, coitado, imagina o que ele vai ter, né? Vai ser um robozinho. Com 4 anos de idade tem que estar limpinho, sentadinho na posição correta, com o cabelinho penteadinho, não pode suar, não pode se sujar, não pode ralar o joelho, não pode ser criança. Pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldade em espalhar a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. Eu lá tenho alguma coisa a ver com o meu irmão, né? Eu quero logo arrumar meu emprego, sair daqui de casa e não olhar mais para essa família. Mas é o seu irmão, né? É a sua mãe, é o seu filho, é sua família. Família é difícil, né? Se fosse para ser fácil, ninguém sairia de casa, né? Ia ser um quarteirão inteiro de família, só com aqueles quintais assim que tem um portão
que você já dá na casa da sua mãe, depois você dá na casa da sua avó, mas o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão ficando mais longe possíveis, né? Às vezes até internacionalmente falando, porque lidar com a família é difícil. Só que quando eu me fecho nesse sentimento, primeiro que eu não me sinto útil, se eu não me sinto útil, não estou dizendo me sentir poderoso, mas útil, eu não vou achar que ninguém é útil para mim também. Então, eu vou ficar num mundo cheio de gente que não sabe de nada, que fazem tudo errado, e meu irmão usa droga, é problema dele. Minha irmã tá sofrendo no relacionamento dela, eu avisei, bem feito, tem mais é que sofrer mesmo, e fica nesse sentimento, né? Se não consegue produzir nem no primeiro local onde deveria, que é na família, quiçá na sociedade de forma geral, né? O André Luiz coloca sobre essa questão da família, né, da pessoa sentindo isso inútil. O André Luiz aqui do chat, tá? Essas doenças não podem ocorrer justamente pela pessoa não encontrar a sua missão na vida e se sentir inútil, mesmo fazendo diversas coisas julgadas pela sociedade como úteis? Exato. Exato, porque este sentimento é que gera o vazio, esse sentimento é que gera a desconexão com o outro, então naturalmente eu fico nos meus processos automáticos de pensamento, né? E aquilo vai, como diria de alguma forma, enferrujando, aquilo vai estragando, aquilo vai apodrecendo, e é natural que, não havendo troca com o meio, não havendo reflexão, o meu psiquismo também trave, né? E é o psiquismo travando, as doenças vão aparecer mesmo. Continuando, o problema se apresenta mais complexo quando esse mesmo sentimento egoísta registra antipatia ou surda animosidade por alguém do grupo doméstico. O problema se apresenta mais complexo quando esse mesmo sentimento egoísta registra antipatia ou surda animosidade por alguém do grupo doméstico. Então aí, quer dizer, a mesma coisa no grupo doméstico tem um peso maior. Isso tem que ficar claro. Tá? Você não fazer nada pelo mendigo que está ali na rua, tudo bem, em algum sentido. Mas você não fazer nada pelo seu filho que está em sofrimento, aí a coisa fica um pouco mais pesada, ou bem mais complexa. Um ponto claro de enxergar isso aí, que pode ajudar na compreensão, sempre ter em mente isso. Quanto mais eu preciso gritar com uma pessoa para que ela me ouça, é porque mais distante estamos emocionalmente, tá? Você está aí na cozinha, você e seu filho, e começam aquelas brigas onde os dois estão gritando bastante. Significa que vocês estão completamente distantes emocionalmente. Porque quem está próximo emocionalmente se conecta só com um olhar. Tua melhor amiga, você dá um sorriso, ela já sabe o que você está pensando. Agora, o teu marido, nem você gritando, ele consegue entender que não é para colocar a toalha em cima da cama, e por causa da toalha em cima da cama, aquele amor, aquela construção toda que vocês conquistaram, está desmoronando. É só a toalha em cima da cama? Claro que não, né? Mas ela é o catalisador de uma diferença que começou a ser percebida em vários outros aspectos. Então, quanto mais você grita com o seu filho, com o seu marido, mais distante vocês estão emocionalmente. Uma pergunta boa aqui da Simone. Vitor, como desenvolver em nossos filhos esse sentimento de utilidade? Simone Freire. E o Allan Kardec pergunta: como fugir deste automatismo tão danoso ao ser que necessita evoluir moralmente? Bom, nos dois pontos. Para fugir, eu posso usar o filho como um recurso para os dois. Para fugir do automatismo, se você tem um filho, se você tem pessoas mais jovens no seu meio, você é um dirigente espírita e chega um palestrante mais novo, um expositor mais novo, tem a abertura. Né? Eu falo isso por experiência própria porque eu tenho 30 anos e ainda experimento certas resistências no meio espírita. Não, você é muito novo, você não tem conhecimento da doutrina suficiente, nós não queremos você aqui pela sua inexperiência, e me fecham portas. E com 23, 24 e 25, então é praticamente impossível para o indivíduo se desenvolver numa casa espírita. É muito raro encontrar uma. No mediúnico nem se fala. Começa por aí.
né? Para de ficar funcionando sempre dessa mesma forma e abre que aquele novo de 23 anos talvez é um espírito 1000 anos mais velho que nós. Não tem como saber. E para desenvolver qualquer coisa em filho, eu tenho que ter claro assim, que o processo de desenvolver é porque está envolvido. Né? Eu tenho que desembrulhar como se fosse um presente. Já existe no seu filho essa necessidade de se sentir útil, né? Pode perceber que às vezes quando ele era pequeno, você estava ali fazendo a faxina, ele pegava um pedacinho de poeira e vinha trazer para você, né? De alguma forma o filho tenta ajudar, ele sabe que ele precisa fazer isso, mas não existe melhor forma de educar um ser humano do que através do exemplo. Agora, se o meu filho nunca me vê lendo um livro, se o meu filho nunca me vê fazendo caridade, eu não tenho como exigir que ele faça algo do tipo. Ele tem que notar que eu estou sendo útil para a sociedade e, principalmente, que isso para mim é uma benesse e não um peso. Não adianta chegar em casa, nossa, fui lá fazer sopa, mas aquele povo, nossa, que demorado, a Sônia demora para cortar a cenoura, o Zé nunca vi, demora para trazer as panelas, aí não adianta, porque ele está vendo que aquilo é pesaroso, que aquilo não é gostoso, né? Você tem que trazer para os filhos, principalmente, a noção de que fazer o bem, de que ser útil para a sociedade é gostoso, que você está usufruindo disso. Ele tem que ver você feliz de ir em direção a isso e voltando renovada, né? Não com aquele semblante pesado como se fosse uma obrigação. Porque obrigação, principalmente de adolescente, eles correm mesmo. O Adilson partilha que é médium e está encontrando dificuldade de trabalho. As pessoas dificilmente se abrem, né? Fica automático. Aqui uma nota do expositor, eu trouxe uma breve explanação para quem não tem isso bem claro. Antipatia, apatia, simpatia e empatia. Começando pela antipatia. Sentimento contrário ao sentimento alheio. O antipático é aquele que tem como principal frase bem feito, fez por merecer, tá? O antipático apatia vem de caminho, né? O caminho que eu escolhi. Então significaria assim, eu escolhi um caminho. O antipático é aquele que faz o caminho oposto, ou seja, ele sempre vai bater de frente comigo. Falei pra você não namorar esse cara aí. Eu falei que esse emprego não ia dar certo. Eu falei pra você comprar um carro cinza, porque o branco suja muito. O antipático, tá? Ele não só não gosta, não concorda com o outro, como é contrário àquilo. O antipático, então, se nós fôssemos pensar numa visão do cristianismo, o antipático seria o anticristo. Aquele que acredita na existência do Cristo e tenta combatê-lo. Esse é o antipático. A apatia, a ausência de percepção com relação ao sentimento alheio. O apático, então, nem percebe o sentimento alheio. Então, em algum nível, ele é indiferente. Tá? Ele incomoda menos. Tá? Você não se importar com o que o outro está fazendo já é um avanço em relação a querer sabotar o que o outro está fazendo. Tá? Então, o apático ele está um passo à frente do antipático ainda. O antipático passaria ao lado de um acidente de carro ou de moto e falaria, bem feito, motoqueiro tem mais que sofrer acidente mesmo. E o apático seria aquele que só ficaria procurando onde é que eu desvio para ir embora mais rápido daqui. E não se importaria com o que está acontecendo ali. Tá? Se fosse pensar nessa parte do cristianismo, o apático seria o ateu. Ele não acredita que existe Deus, então ele não precisa combatê-lo, porque eu não posso combater algo que eu não creio existir. Estes que vivem dizendo que Deus não existe, estes não são ateus, estes são qualquer coisa. O ateu nem discute sobre isso, porque ele discutir sobre algo que não existe o tornaria louco. Simpatia, compreensão do sentimento alheio. O simpático, então, é aquele que consegue compreender a necessidade do outro, tá? Então, o simpático, se ele passa ao lado daquele acidente de moto, talvez ele dá uma estacionada no carro e liga para o SAMU. E aí vai embora, seguir o caminho dele. E depois fica naquele sentimento de, tomara que o cara esteja bem e tal. A simpatia começa, então, a te permitir compreender o que o seu filho adolescente está passando, o que o seu pai idoso está passando, a dificuldade da sua mãe de lidar ali com o seu pai que agora está com Alzheimer, e você começa a arrumar meios de ajudá-los naquela forma.
E por fim, o mais nobre de todos, a empatia. Identificação com relação ao sentimento alheio. A empatia seria eu conseguir calçar o sapato do outro. Então eu vejo o cara acidentado de moto, eu paro o carro, chamo o SAMU e fico ao lado daquele cara até o SAMU chegar, conversando com ele, segurando a mão dele. O empático então acompanha o indivíduo até o fim do seu trajeto. Um familiar empático é aquele que não fala, filho, você está usando droga, eu vou te colocar numa clínica. É aquele que tenta enxergar em si mesmo. Pô, mas eu também não consigo cortar o açúcar, eu também não consigo parar de dar bronca nos outros, eu não consigo parar de xingar no trânsito, eu vou tentar. Se eu não conseguir cortar o café, eu não vou poder culpar meu filho porque ele não consegue cortar a maconha. Eu vou ter que arrumar uma forma de conseguir cortar o café e depois propor isso para que ele corte a maconha, porque aí eu estou sendo empático, tá bom? Só para ilustrar melhor. Voltando ao texto. Tal reação ocorre em forma de desamor dos pais pelos filhos, desses por aqueles, entre irmãos ou outros membros do ninho doméstico. Aqui eles só estão dando exemplo, né, de aquela desconexão entre pessoas do mesmo lar pode acontecer entre pai e filho, entre irmãos e irmãs, ou qualquer outra pessoa que esteja associada a essa família. A atitude injustificada faz-se responsável por inúmeros conflitos psicológicos, fobias, insegurança, instabilidade emocional, complexos de inferioridade ou superioridade, soberba, etc. E enfermidades orgânicas que aí se instalam. Aí o que o André Luiz lá de Campo Grande perguntou, tá aí, ó. A atitude injustificada faz-se responsável por inúmeros conflitos psicológicos. Qual é a justificativa para você negligenciar seu filho? Só porque ele não concorda com você em alguma coisa? Né? Só porque ele está numa fase difícil? Que ele olha para o espelho, vê uma espinha, não quer sair de casa? Quer cometer suicídio porque chamaram ele de gordo? Como é que você não se conecta com isso? Não é lógico que o indivíduo vai para a escola, sofre um bullying infinito, não dá conta de acompanhar, chega em casa, vai descontar em alguém, né? Ele não vai descontar nos amigos porque ele quer a aceitação do grupo. Ele vai descontar em quem? Em você, mãe, porque ele sabe que você perdoa infinitamente. Aí agora que você não perdoa mais é quando ele se sente isolado, né? Puxa, agora. Minha mãe sempre me perdoava, ou o pai, né? Então, qual é a justificativa para que um familiar não concorde com outro familiar, pensando espiritualmente, tá? Se a função, se você quer se livrar, vamos falar desse jeito, né? Se você quer se livrar desse irmão que é um 71, que acabou com tudo que a família tinha, pegou empréstimo aqui, dívida ali, dividiu herança errado, passou a perna em todo mundo, não é se esquivando dele que você vai conseguir fazer isso. É, pelo contrário, integrando-o a você. Ó, Vitor, você resolveu seu problema com o seu irmão, não tem mais necessidade de encarnarem junto. Agora, ó, Vitor, você fugiu lá para a Alemanha para não lidar com os conflitos da sua família, agora vocês vão encarnar de novo. Pô, mas não tem como, tem que ter uma justificativa. Família é o primeiro local onde nós vamos espiar as nossas falhas e onde nós vamos provar os conhecimentos adquiridos para ver se podemos ir um passo adiante. Fugir disso já anula grande parte de tudo que poderia ser conquistado. Como evolução com aquelas pessoas, tá? Que se elas estão ali não é porque a nossa briga foi pequena, não. Para um indivíduo nascer filho meu, ou para eu nascer filho de um indivíduo, é porque tem muita conexão ali. Essa atitude, então, é responsável por inúmeros conflitos psicológicos. Então, ó, o fóbico, o inseguro, o instável emocionalmente, aquele que sofre com os complexos, aquele que se acha melhor que todo mundo, e as enfermidades orgânicas começam também por aí. Continuando. A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver os sentimentos da afetividade, da harmonia, da saúde e do discernimento. Aqui respondendo
Como fazer, então, para desenvolver isso nos filhos? Veja como tem uma conexão, né? A pergunta foi feita pela Simone praticamente com essa mesma palavra. Vitor, como desenvolver em nossos filhos esse sentimento de inutilidade? E aqui o desenvolver está grifado. Começando pela criança. E aí, ó, por se tratar de uma obra psicológica e por se tratar de um estudo oferecido por um psicólogo, nós temos que conseguir linkar as coisas e não ficar no automatismo. Então, bom, mas eu não tenho filho, eu não pretendo ter filho, então esse estudo não serve para mim. Serve porque você tem uma criança interior, tá? Tá aí dentro de você. A criança que você foi está dentro de você. Se a criança que você foi apanhou muito, se a criança que você foi abusada, e se a criança que você foi não teve as oportunidades que as outras tiveram e sentiu muita inveja, então você é um adulto que sofre com isso. Tem um poeta inglês que diz que o menino é pai do homem. Aquilo que nós somos na infância define o que nós somos hoje como adultos. Então, se a tua criança interior está ferida, e esse é um dos arquétipos junguianos, tá? Pode pesquisar no Google depois, criança ferida, arquétipo criança ferida. Você vai perceber que parece que nada funciona, né? Que a vida é difícil para você, que os adultos, quando eu falo os adultos, é aquilo que precisa ser feito. Você procrastina, você chuta o balde, você está no emprego, está subindo, de repente larga tudo aquilo, começa de novo. Isso é um indício de criança ferida. Então, se existe uma criança ferida, esse estudo também serve para você. O que ela precisa? Tanto o seu filho que está na condição de criança, como a criança interior sua, do adulto. A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver os sentimentos da afetividade, da harmonia, da saúde e do discernimento. O que isso me traz também como um pensamento lógico? Se eu não desenvolvo isso, né, se ao invés do amor eu dou ódio, que é o antagonista do amor, sentimento contrário, então o desenvolvimento também vai se dar. Uma criança sem ódio não se desenvolve? Uma criança com ódio não se desenvolve? Desenvolve. Mas por quais caminhos ela vai se desenvolver? Pelo oposto. Sem sentimentos de afetividade, e esse é o primeiro passo para a psicopatia e para a criminalidade, sem sentimentos de harmonia, portanto ela não se importa com o espaço do outro, sem saúde, vai adoecer, e sem discernimento, sem conseguir definir o que é certo e o que é errado. Então ela vai pegar de um cidadão de bem, vai pegar aquele dinheiro que ele conquistou honestamente, vai transformar esse dinheiro em prostituição ou em drogas e vai se arrebentar com isso. Então, quando você vê esses denominados marginais incorrigíveis, ditos assim pela sociedade, quantos desses realmente chegam à velhice? Quantos? Quantos não morrem na cadeia por doença, ou morrem por overdose, ou morrem por tiro? Morrem. Eles desencarnam, a vida deles é muito intensa. Com 19 anos de idade, eles já têm filhos, eles já roubaram, já mataram, já viram de tudo. E você aí, eu aqui com 30 anos, você aí com 50 anos ainda nem experimentou algumas coisas da vida, e um rapaz de 20 já fez de tudo. Então, é natural que ele se desenvolveu nesse sentido. Mas não implica que ele não tenha se desenvolvido. Então, se eu fui o responsável por dar ódio para essa criança e desenvolver nela todos esses sentimentos negativos, então eu naturalmente me torno cúmplice dos atos dela. Negligenciar um filho é tornar-se cúmplice dos atos dele. Ok? Continuando no texto. Esquecida momentaneamente desses valores, que o véu da carne abafa, deve receber de fora, dos pais, da família e da sociedade, os estímulos que lhe propiciem o despertamento desses tesouros para multiplicá-los através dos investimentos da evolução. Eu vou passar aqui. Eu vou fazer uma leitura para depois voltar.
Nota do expositor, Livro dos Espíritos, capítulo 7º, Esquecimento do Passado. Pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. E esse é um ponto que eu volto agora no texto da Joana. Esquecida a criança momentaneamente desses valores, quais valores? Aqui, ó, afetividade, harmonia, saúde e discernimento. Quer dizer, até das coisas boas nós esquecemos. E este é a coisa fantástica da encarnação. A criança não nasce, nossa, mas o cara era um assassino na vida passada, um ditador. Agora ele vê uma criança bonitinha, mas aquilo está anulado. Ele não é uma criança. Se os pais deixarem, a criança se torna um ditador. Tem criança de 5 anos aí tocando terror no lar, fazendo pai de refém, né? Do choro, das ameaças. Mas isso não nasce com ela. Isso fica adormecido. E da mesma forma, as questões positivas também ficam, né? Pode perceber como foi difícil a infância de Chico Xavier. E se não tivesse ali o anjo da guarda, né? E se ele não tivesse uma presença que se aproximasse dele para falar que aquilo tudo ia passar e acolher? E se a única coisa que ele tivesse fosse a imagem daquela mãe madrasta que agredia ele? Daquela mãe que agredia ele? Que era uma mãe para ele, né? Então, que é a maioria de nós, né? Que não cresceram com um espírito ali. Não, fica tranquilo, eu estou aqui para cuidar de você. O cara cresceu com o pai batendo, a mãe batendo e o irmão batendo. Não tinha ninguém para ajudar. E se o avô chegasse, batia também. Então, e esse indivíduo, como é que fica, né? Que não teve um local onde ele pudesse encontrar amparo. Tá totalmente soterrado nele os sentimentos de afeto e de amor, mas ainda assim existem. Então, todos esses sentimentos são anulados com a encarnação. Esquecida desses valores que o véu da carne abafa, ela deve então receber de fora, dos pais, da família e da sociedade, os estímulos que lhe propiciem o despertamento desses tesouros para multiplicá-los através dos investimentos da evolução. Você consegue fazer alguma coisa por uma criança? Faça. Dentro das suas condições, dá para ir no orfanato, ficar 1 hora lá brincando com elas? Vá. Isso é muito legal, uma coisa muito grande. Não adianta achar que está educando as crianças dando esmola para elas no semáforo. Isso não é ajudar a criança, tá? Isso é escravizá-la a essa função. Agora, se você pode trazer o sorriso para uma criança, eu vejo isso muito em casa espírita, né? Por eu ser o expositor, eu estou de frente, na maioria das vezes, para a plateia. Então, é uma criança começando a chorar, só cara feia. 90% 90% de cara feia. E se pudesse ler os pensamentos, estariam fulminando a mãe e a criança. Nossa, mas faz essa criança ficar quieta. Não sei por que traz a criança numa palestra. Ó, amigo, tá difícil para aquela mãe. Ela não tem com quem deixar a criança. Ela, apesar de uma criança que chora, ainda está indo numa casa espírita assistir palestra, vencendo as próprias resistências, e tem que se deparar aí com um indivíduo como você, com um indivíduo como a senhora, que ainda ficam projetando coisas negativas para um bebê que já está sofrendo. Então, você não pode fazer muito para outras crianças, não dá para visitar o orfanato, não dá para participar de projetos sociais, ao menos então saia da antipatia e vá para a apatia. O filho está chorando, não é problema meu, eu sei que a mãe vai resolver, eu sei que o dirigente do centro vai levar a criança lá para fora, esse choro vai incomodar no máximo 10 segundos e vai ser resolvido. Vibra positivamente para o palestrante que não esqueceu o que ele estava falando e vamos para frente. Vamos seguir adiante, começar a fazer o bem pelas crianças. Vinde a minhas criancinhas, porque é delas o reino de Deus. Continuando. Quando se sente atendida nessas necessidades, a criança logra com facilidade alcançar os objetivos da reencarnação, devolvendo aos grupos familiar e social
todas as conquistas ampliadas e felicitadoras. E aí você vai conseguir entender, né? Quando você olha, por exemplo, um médico bem-sucedido, um rapaz bem-sucedido na medicina, é difícil que ele tenha vindo de uma escola pública. Alguns conseguem, gênios, mas a maioria não. Então, assim, ele teve um esforço dos pais, né? Eu não estou falando daquele pai que tem um monte de dinheiro, faz medicina aí porque eu já tenho um consultório aberto. Não, aquele que o filho quis fazer medicina e ele se esforçou, fez empréstimo, vendeu o carro, penhorou casa, fez o que podia. E aí esse indivíduo tem um sentimento de gratidão muito grande. Ele é um indivíduo que vai cuidar bem dos pacientes. Ele é um indivíduo que sabe o valor daquilo que ele conquistou. Ele vai devolver isso para os pais, né? Vai permitir que os pais relaxem também. Agora existem outros que fazem medicina, ficam ricos e depois abandonam o pai na miséria. Eu lembro de visitar um senhor que gostava muito de mim, sempre me chamava para visitá-lo na casa dele. E sempre que eu chegava lá, ele chorava muito. Eu sou muito grato a ele, mas grato de coração, porque ele me deu um dos maiores presentes que se pode dar para um ser humano, que foi a coleção dos livros de André Luiz, do primeiro ao último. Tá? Deu assim, ó. Quando eu estava começando no espiritismo e não sabia nem direito como eram as coisas, ele me presenteou com a obra completa de André Luiz. E sou muito grato a ele. E passava pela situação de muito sofrimento, né? De ter uma pessoa na sua família que era bem sucedida profissionalmente, bradava nas redes sociais o quanto era bem sucedida profissionalmente e ele sequer tinha dinheiro para comprar arroz. Passava fome, chorava por conta disso. Então, é uma situação onde isso acontece muito. Só que eu também não posso olhar para ele como um coitadinho que só sofreu. Provavelmente ele também criou este sentimento de animosidade na filha, que assim que pôde, desapareceu e foi seguir a própria vida sem olhar para trás. Tá? Não há como julgar, eu deixo isso sempre bem claro. Não julgue. Não julgue o idoso como um coitadinho e não julgue todo adolescente como um rebelde. Existem variáveis em todas as partes da vida humana. O que nós temos é que fazer aquela reflexão que foi proposta lá no primeiro slide. Parar de responder automaticamente e observar cada situação como uma situação específica. Aí, quando eu invisto amor, é natural que este amor renda juros e quando eu vá sacar amor também. Não tem como investir amor em uma pessoa. Amor, tá? Não é posse, não é dinheiro. Amor e receber ódio. Seria incoerente. No entanto, quando a criança, voltando ao texto, ao experimentar carência, desenvolve quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude, quando não se tornam pesadas cruzes da fase infantil, exigindo terapias psicossomáticas, espirituais, de natureza moral, a fim de libertar-se da opressão e do desespero que a estiolam. Olha o que é uma criança com a falta de amor. O que é isso aqui importante para nós, como estudiosos da doutrina? Ao experimentar carência, desenvolve quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude. Por que todo adolescente é rebelde na visão desses indivíduos? Porque o adolescente está ali, canalizando o que ele aprendeu. É ódio? A mãe falando não, o pai falando não, só julgando ele. Agora que ele tem um pouco mais de poder e está um pouco mais fortinho, se prepara, porque ele vai devolver tudo. Funciona como uma oferenda para o mar. Você joga, vai voltar. Depois você está lá nadando todo feliz. Quem foi para a praia já no 1º de janeiro sabe. Você não pode entrar na água 1º de janeiro. O povo manda as oferendas para Iemanjá. Você vai entrar no mar no dia seguinte, você pisa em rosa cheia de espinho, você pisa em pedacinho de barco de madeira. Então, devolve. O indivíduo também vai devolver. A criança devolve quando? Na adolescência. Em alguns casos, ainda na infância. Mas, de forma geral, começa na adolescência. E aqui um ponto importante. Ao experimentar a carência do amor. Isso tudo se desenvolve só pela ausência de amor. Agora, imagina se, somado a isso, ainda tem a inserção do ódio. A apatia é o suficiente para adoecer. Imagina a antipatia. Além de não dar amor, eu ainda dou ódio. Aí você tem a construção de um sociopata, você tem a construção de um suicida, você tem a construção de tudo aquilo que a sociedade rejeita e teme.
Desamada a criança, desamada a criança, o seu inconsciente chama a atenção através de distúrbios do sono, pesadelos, inquietação noturna, choro, insônia, agressividade e rebeldia, medos e mau desenvolvimento psicofísico. Pode acontecer sim que você esteja sofrendo com um espírito muito difícil? Pode. Tem mãe que realmente faz o trabalho direitinho, mas parece que a criança ainda é um ditadorzinho nato ali. Então, mas de forma geral, se o seu filho apresenta distúrbios de sono, muitos pesadelos, inquietação noturna, choro, insônia, ou é muito agressivo e rebelde e refere muitos medos e mau desenvolvimento psicofísico, isso já pode ser um sinal de falta de amor. Mas eu dou amor pro meu filho. Tá, mas talvez o pai dele não dê, talvez o irmão dele não dê, talvez pode ter acontecendo alguma coisa por trás do véu que você não saiba. Muita criança é abusada e a maioria dos abusos acontece por familiares. Tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Nenhum sintoma vai aparecer porque a criança quer. A criança não vai ficar urinando na cama para te sacanear, ela não vai ter pesadelo para te sacanear. Ela está sofrendo com alguma coisa e cabe a você tentar identificar. Não pelo automatismo, não só resolvendo o problema. Meu filho tem pesadelo, eu dou leitinho quente, sara. Não adianta, o leitinho quente vai virar o diazepam dele quando ele chegar com 20 anos de idade. Você tem que entender por que ele tem pesadelos e arrumar uma forma de que o pesadelo não exista, porque o leitinho quente é só um remédio, tá? E o remédio tem a única função de nos segurar até que nós consigamos resolver o problema. Só que se ele se torna a cura, na verdade ele se torna o problema. E isso deve ser levado em conta. Tudo tem que ser investigado, né? Não dá para saber por que a criança tem pesadelo, ou como a Noêmia pergunta, quando a criança rejeita a alimentação. Para isso que existem os especialistas, e eles devem ser procurados, né? Se não for resolvido na infância, vai eclodir na adolescência e vai eclodir na vida adulta. Mas desaparecer não vai, podem ter certeza disso. E aqui, para encerrar, no Evangelho de João, 1 João, na Bíblia, capítulo 4, versículo 18, temos a seguinte frase: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aqui você pode fazer uma leitura, funciona as duas leituras, tanto a pena de ter dó, quanto a pena da punição. Se eu tenho medo da punição, e essa punição vai vir pela justiça divina, e a justiça divina veio pela criação de Deus, então eu tenho medo de Deus. Se eu tenho medo de Deus, que é amor, é porque o amor para mim é desconhecido. Porque, como eu sempre coloco nos estudos, eu só temo o que eu desconheço. Se eu temo a punição que eu vou ter, nossa, quando eu desencarnar eu vou para um umbral, eu estou perdido, ai meu Deus, é porque eu não confio em Deus. Portanto, eu não tenho amor. Automaticamente me falta fé. Quando eu conheço o que é amor, eu experimento o que é amor, pelo desenvolvimento e pelo contato desse Deus interior que eu trago, eu não temo consequências, eu não temo penas. E eu também não tenho pena dos outros, porque eu sei que aquele indivíduo ali com uma disfunção cerebral, aquele indivíduo com uma deficiência física, está, na verdade, se libertando daquele problema. Ai, coitadinho, não tem ninguém coitadinho. Esse indivíduo que está agora numa cadeira de rodas está passando um sofrimento muito grande, mas esse sofrimento vai libertá-lo para que ele volte a andar. Então, não tenha pena de um indivíduo que está em processo de cura e não tenha pena de si mesmo. Não tema fazer o bem, não tema receber aquilo que você plantou, porque isso é sinal de que você está temendo Deus. Quem não está em Deus está em qualquer outro lugar, mas não está no amor. Está na apatia, está na antipatia, está olhando de longe como alguém que admira, mas não consegue internalizar aquilo com clareza. Busque então o contato do amor, e você vai encontrá-lo aceitando as coisas que a vida te dá. Tá difícil ter um filho problemático? Amor. Tá com alguma deficiência física que surgiu? Amor. Não consegue encontrar um emprego? Amor. Não um amor pela situação, não uma resignação boba e desenfreada, mas a sabedoria de que isso é
a punição que você contraiu por abusar anteriormente e que isso está te libertando para que você possa então arrumar um emprego, para que você possa ter um filho que te ajude ao invés de só te dar trabalho, para que você consiga ser melhor como ser humano. Parte então do autoconhecimento, identificar onde está esse amor em nós, ok? Deixo aqui então meu muito obrigado. Próximo encontro, Conflitos e Doenças, parte 3, no dia 23 de junho. Mais uma vez, deixo aqui muito obrigado a todos vocês que estão aqui presencialmente, que ajudam no chat, vocês do YouTube que deixam comentários aí também, e vocês que acompanham apenas o áudio, meu muito obrigado. A Rede Amigo Espírita, o meu muito obrigado também por fornecer os recursos para que esse estudo seja oferecido, tá? Que nós possamos então continuar firmes aí, até a próxima semana. Nos vemos então na terça que vem. Desejo a todos uma ótima semana de muitas reflexões.